A paz do Senhor, minhas irmãs. Motivo de alegria, né? Mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. E o tema dessa semana é sobre consolo, sobre justiça, né? A gente está meditando sobre a vida de Tamar. E essa história a gente vai encontrar no capítulo 38 de Gênesis. Tamar era ali nora de Judá, né? Um dos filhos de Jacó, descendência de Jesus. E Tamar, ela ficou viúva porque o seu esposo, ele era um homem mau, né? Ele era um homem que fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. E aí o Senhor achou por bem matá-lo. E como era costume naquele tempo, quando o homem morria, um outro homem da família tinha que assumir essa mulher, para que a descendência dele fosse dada continuidade. Só que o irmão de Er, que era o esposo de Tamar, Onã, cunhado de Tamar, ele não queria, né, que a descendência do irmão tivesse continuidade. Então, quando eles ali tinham relações, ele jogava, né, aquele líquido seminal na terra, no chão, para que ela não ficasse grávida. E aí, isso também não agradou ao Senhor. O Senhor reprovou a atitude dele e também o matou. Só que Judá tinha um outro filho, Selá, que era mais jovem. E aí ele ficou com medo, né? Porque o Senhor já tinha matado 2. Ele falou: não, então faz assim, Tamar, você vai para casa dos seus pais e quando, sei lá, for mais velho, tiver assim mais idade, você vai ser esposa dele. Só que Judá se esqueceu disso. Judá se esqueceu de Tamar. Judá se esqueceu de fazer justiça por Tamar, porque Tamar, ela estava esperando aquilo que o seu sogro falou se cumprir. E aí o tempo foi passando e Judá não fez o que tinha que ser feito. Até que a sogra de Tamar morreu, Judá foi lá, né, no enterro, no velório, teve todos os trâmites, e ali Tamar soube que o seu sogro iria passar numa cidade chamada Timna, para tosquear as ovelhas. E aí, Tamar teve uma ideia, que da primeira vez que eu li a história, eu achei que Tamar foi mal, eu achei que Tamar, ela usou de subterfúgios desnecessários, né? Ela ali se fazer de prostituta, enganar o sogro, aos meus olhos da primeira vez, é como se ela estivesse enganando ele também e tal. Só que quando eu fui ler com mais calma, a gente vai entender, né, como é que tudo se deu. Tamar não foi mal, Tamar não usou de má vontade ou quis tirar proveito de nada. Tamar estava buscando justiça, ela tinha direito àquilo, ela tinha direito a ter um outro cunhado para que a descendência do esposo fosse contínua. Ela estava buscando por aquilo que era dela de direito, né? E lendo essa história, a gente vai ver lá em Salmos 103, Salmos de número 103, verso de número 6, que diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Quando a gente vai para o Salmo 103, 6, né? Que o Senhor diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Eu me lembro de uma viúva
na qual a gente encontra a história dela lá em Lucas 18, né? Para falar sobre a justiça e o socorro do Senhor, o consolo do Senhor. Lucas 18 diz assim: Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: Havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que havia lhe causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: Eu não temo a Deus nem os homens. Porém, esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa, mas a questão é: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Amém? E ali, parafraseando, né, a situação de Tamar com a dessa viúva, que estamos falando de justiça, a justiça de Deus. Quando a justiça do homem nos falta, minhas irmãs, a justiça de Deus, ela é presente, né? No caso de Tamar, ela precisou usar ali todo aquele disfarce, né? Se passou por uma prostituta, teve ali relação com seu sogro e engravidou. E Tamar, ela teve estratégia, porque as coisas que foram deixadas com ela, o seu sogro, né, era aquilo que iria confirmar quando ela falasse: olha, eu estou grávida do Senhor. Ela precisava, naquele tempo não tinha exame de DNA, então ela precisava provar de quem era aquela criança. E aí, quando ele manda, né, entregarem ali um cabritinho para ela e tal, mas ninguém mais acha porque ela some. Então ele fala: que ela fique lá com o cordão, com o cajado e com o selo. E o tempo passou. E daqui a pouco começou o comentário: Tamar tá grávida, Tamar tá grávida, Tamar tá grávida. E Judá já queria o quê? Não, vamos queimar, porque ela, né, teve um comportamento que não é o correto, vamos queimar. Só que aí, Tamar, ela tinha os objetos do sogro. E questionada sobre o pai, ela mandou dizer que o pai era o dono daqueles objetos. E quando Judá vê, Judá diz assim, ó: ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho. Selá. Então, ele ali reconheceu que ele foi injusto com ela, que ele tinha que ter dado o filho, ele tinha que ter feito justiça, né? Porque era lei, ela não queria nada mais do que fosse cumprido os direitos dela. Só que Deus, ele conhece, ele sabe, ele dá estratégia, ele sabe trabalhar. E ali Tamar teve, né, 2. Porque Deus faz assim, viu, minhas irmãs? Deus, quando ele quer abençoar, ele não tem ele não tem esse negócio de vou dar só um pouquinho aqui, não. Deus deu gêmeos para ela, que foi Pérez e Zerá, né? E ali Tamar teve a sua justiça feita. Tamar teve os seus filhos, Tamar viu a descendência do seu esposo tendo continuidade, porque Deus interveio. E quando Deus intervém, ele faz assim.
Ele faz dobrado, ele faz milagre, ele dá estratégia. Ainda que a situação, a princípio, para Tamar, desde a morte do esposo em diante, foi bem complicada. E depois, quando ela engravida, imagina naquele tempo, quem é o pai, né? Uma mãe solteira, uma viúva. Imagina o que não falaram dela. Imagina todos os boatos, todas as fofocas, todos os disse-me-disse, que não é diferente na minha vida e na sua, né? Quando a gente está sendo injustiçado, as pessoas não querem saber da história real. Ninguém chega para perguntar para você o porquê de tal atitude, o porquê de tal sofrimento. Não. As pessoas falam, as pessoas apontam, as pessoas fazem um pré-julgamento da gente, sem saber a história, sem conhecer a história, sem se preocupar com o contexto. Será que as pessoas ainda se lembravam que Tamar estava viúva, que o seu sogro tinha que lhe dar o seu outro cunhado para que ela pudesse, né, dar continuidade ali aos descendentes do seu esposo, e o sogro foi quem foi errado, o sogro não fez. E quando chegam os objetos até ele, que ele reconhece que são dele, ele fala, olha, ela foi mais correta do que eu, porque eu neguei o meu filho. Ele teve medo de acontecer o que aconteceu com o outro, né? Que o Senhor matou porque não queria que, através dele, a descendência do irmão continuasse. Perdão. Então, a gente precisa entender algumas coisas, que diante da sua injustiça, diante da sua falta de consolo, não espere muita coisa das pessoas. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem a tua história, as pessoas não sabem o contexto do que você está passando, né? Lembra de Jó, que foi falado há algum tempo. Ele foi apontado, a esposa, quem convivia com ele, quem estava lado a lado com ele, quem conhecia, falou, olha, você vai ficar desse jeito? Abandona esse seu Deus aí, ó, morre, porque do jeito que você tá, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que fazer. E às vezes acontece isso com a gente, né? Nós estamos passando por um momento de dificuldade, por uma injustiça, e as pessoas só sabem nos apontar. As pessoas não entendem que nós estamos sendo injustiçadas. Mas aí, quando a gente vai lá para Lucas 18, que existe essa viúva que está tendo este impasse com esse juiz desonesto, iníquo, que não se importa, né? A Bíblia diz que ele não teme nem aos homens e nem a Deus. Mas essa viúva, ela insiste. Essa viúva, ela sabe que aquele juiz pode resolver o problema dela. A pergunta é, você sabe quem pode resolver o seu problema? Você sabe quem pode te ajudar perante essa injustiça que você está sofrendo? Você sabe aonde você pode achar socorro? Se você sabe, você precisa insistir, porque ela sabia que o juiz podia dar para ela um aval, podia ajudar, podia mudar aquela história. Eu estou sendo injustiçada, vou conversar com o juiz e o juiz vai ver o que é melhor, ele vai me fazer justiça. E nós estamos falando de um juiz, homem, lei, normal. Se nós trouxermos para o nosso juiz, que é Deus, irmãs, o que existe de impossível para o Senhor? Nada, né? O mesmo Lucas 1,37 vai dizer que nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, a minha questão e a sua questão, ele resolve. Só que tem uns pré-requisitos para que isso aconteça. Para que a minha injustiça e a sua justiça e a sua injustiça, o Senhor entre com providência, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos insistir, né? A gente precisa insistir. Primeiro a gente já sabe quem resolve. O juiz. O juiz tem poder para mudar essa situação. O juiz tem poder para me fazer justiça. Então eu vou lá. Já sei quem resolve. Quando eu sei quem resolve, eu conto a minha história. Eu conto o que está acontecendo. Eu conto qual é a injustiça. A Bíblia diz assim que existia um homem, né?
Existia um homem que tinha ali causado um prejuízo àquela mulher. Quem está te causando prejuízo? Quem está sendo injusto com você? Qual é a injustiça que você está sofrendo? Você precisa contar para ele. Você precisa contar para Deus. Você precisa se abrir, né? Quando a Bíblia diz assim que acontecia algumas coisas no Velho Testamento e os reis, sacerdotes, né, rasgavam as suas vestes. Para hoje eu e você, irmãs, abrir o nosso coração para Deus. Contar para ele o que está acontecendo, com a injustiça que a gente está sofrendo. O que estão fazendo com a gente, né? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos contar para Deus. Nós precisamos trazer. Ah, mas Deus não sabe de tudo? Sabe. Ele sabe sim. Mas eu e você precisamos falar, né? A gente precisa ter essa consciência de que eu e você precisamos falar com ele. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos mostrar para ele a nossa dependência nele. E ali aquela viúva insistiu. Ela insistiu tanto que o juiz disse assim, olha, de tanto que essa mulher me cansou com as suas queixas constantes. Então, quer dizer, aquela mulher não foi um dia, 2 dias, 3 dias. Ela ficou ali insistindo. Ela ficou insistindo. E o juiz cansou e falou, não, eu vou atender o pedido dessa mulher. Eu vou fazer aqui justiça, vou ver o que ela quer, vou logo julgar essa causa dela. Então, se eu e você insistirmos, conversando com ele, com quem resolve, com quem pode fazer justiça, né, pela gente, ele vai fazer. Porque Jesus diz assim, olha, então prestem atenção naquilo que o juiz desonesto disse. E vocês acham que Deus não fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Então, se eu e você estamos dia e noite suplicando ao Senhor, Jesus está dizendo, olha, eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. É a insistência, é o buscar, é o estar ali constante, sabe? Falando com Jesus sempre, olha, eu preciso, Jesus. É só o Senhor que resolve. É só o Senhor que está vendo. O Senhor está vendo o que está sendo feito. O Senhor está vendo o que está sendo falado. O Senhor está vendo o levante que aconteceu. O Senhor sabe que eu não tenho culpa. O Senhor sabe que eu sou inocente. Porque muitas das vezes, irmãs, a gente fala com todo mundo. A gente fala com a amiga, a gente fala com a irmã, a gente fala com a dirigente do círculo de oração, a gente fala para a mulher do pastor. A gente conversa com a família, a gente vai para os status desabafar, né? Como se o status resolvesse alguma coisa. A gente vai ali jogar uma indiretinha, né? Vai pro Facebook reclamar também, estou sendo injustiçada. Mas aí a gente esquece de falar com quem resolve. A gente fala para todo mundo, a gente chora para todo mundo, a gente reclama para todo mundo, né? Eu estou sendo perseguida, eu estou sendo injustiçada. Mas a gente não fala com quem resolve. Quem resolve os meus problemas e os seus problemas ainda é o Senhor. Ele ainda continua sendo poderoso para fazer. E ele faz mais e melhor do que a gente pede, do que a gente pensa. E essa viúva, ela fez isso. Ela insistiu, até que o juiz cansou. Imagina, minhas irmãs, o juiz cansou. E aí aqui falando com vocês, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Ela se esforçou, né? No caso dela ali, ela precisava de uma cura. Mas a gente está falando de insistência, de passar pelas dificuldades, de conversar com quem resolve. E quando ela resolve ele se enfiar no meio daquela multidão, sabendo que ela podia morrer, se ela fosse descoberta ali antes do que aconteceu. Porque ela estava enferma, ela não poderia estar naquele lugar. Mas ela ouviu falar de um homem que tinha poder para curar. E ela foi e tocou. E tocou nele de uma forma tão diferente que dele saiu virtude. Então, eu e você precisamos ter essa sensibilidade de insistência com o Senhor.
de tocar nele para que ele saiba que a gente está tocando, para que ele conheça. Por isso que a gente precisa falar com ele, porque ele precisa conhecer a minha e a tua voz, né? Ele precisa saber, olha, quem tá falando comigo é a Viviane, essa voz é dela. Olha, é a Maria tá falando comigo agora eu preciso escutar, o que ela tá falando agora? Ela tá falando comigo, tá precisando de alguma coisa, ela tá sendo injustiçada, então eu preciso prestar atenção aqui. Então é por isso que eu e você precisamos falar com ele, falar pra ele, contar, sabe? Porque é ele que resolve. As outras pessoas não vão poder falar, não vão poder resolver. Elas não vão resolver os seus problemas e os meus problemas. Desabafo na internet, minhas irmãs, não vai resolver. Juntar 2, 3 para uma mesa aonde você vai só contar a sua injustiça, questionar, falar da pessoa que está te injustiçando, não vai resolver os seus problemas. Os seus problemas quem vai resolver é o Senhor Jesus. Os seus problemas você vai resolver quando você insistir, bater e falar: Jesus, eu preciso que o Senhor faça justiça por mim. Seja insistente como a viúva, que ali ela insistiu e o juiz cansou e foi lá e julgou a causa dela. Ou seja estrategista como Tamar. Tamar esperou o tempo certo, esperou o tempo propício. E na hora certa, ela teve a estratégia correta daquilo que ela tinha direito e o Senhor fez justiça por ela. Que nós possamos ser assim, estrategistas e insistentes, para que a justiça de Deus seja feita na nossa vida. Quando nós estivermos sendo injustiçadas, que nós possamos saber qual a atitude certa a ser tomada. Se é na insistência junto ao juiz ou se é na estratégia na qual Deus vai nos dar para que seja feita a justiça. Amém? Que nós possamos continuar assim, buscando do Senhor estratégia e insistência em ser alcançada pela justiça dele. Vamos orar, minhas irmãs, vamos orar agradecendo ao Senhor, né? E pedindo para que ele continue nos fortalecendo. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e Deus santo, eu quero nessa hora, Jesus, te louvar e te bendizer por mais esta oportunidade na qual o Senhor me concede, por mais esse privilégio, Senhor. Pai querido e amado, te peço, Senhor, estende as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um a qual for alcançada essa palavra, Senhor. Tu és o Deus que conhece as necessidades, as dificuldades. Tu és o Deus que sabe cada injustiça, Senhor, que as pessoas estão sofrendo. Mas também Tu és o Deus da justiça. Tu és o Deus que se levanta a favor daquele que está sendo injustiçado. Senhor, nesta hora, estende as Tuas potentes mãos, nos ajuda, nos dá estratégia, Senhor, para lidar com as injustiças da vida, nos consola, porque sabemos que os consolos só vêm do Senhor, continua nos dando graça, nos fortalecendo, somos dependentes e necessitados de Ti, Pai. Deus Santo e Poderoso, nos concede, Senhor, continuar no caminho olhando para Ti, que os nossos olhos não se desviem para a direita nem para a esquerda, mas que nós continuemos olhando para o alvo, que nós possamos continuar, que nós não venhamos perecer em meio ao caminho, mas que nós possamos chegar até o fim, porque sabemos que a nossa recompensa está no fim. Oh, Deus querido e santo, estende as Tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor, e continua nos ajudando e nos sustentando. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém?